Olá, tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal. Eu acho que... Oi, Rê. Estou aqui com fone, mas para não ouvir barulhos externos do que... Tá legal o som? Oi, Mirtes. Vamos falar hoje sobre medo. Nossa, eu ia pegar o tarô aqui pra gente ver a carta da lua. Acabei não pegando. Deixa eu ver se ele tá longe ali. Não, vou pegar aqui pra vocês. Já voltei. Olá, Eliana. Eliana também falou sobre medo, né? O medo é uma coisa que dá o que falar mesmo. Oi, Bruno. Oi, Cris. Todo mundo querendo aqui falar sobre medo. E também como, né, principalmente sobre o medo das emoções. Muito medo. Sabe que o medo do sentir, ele nos afasta de inúmeras possibilidades, né? De cura até. Porque, às vezes, dores que já se foram, elas causam ainda dor, e para ser curadas a gente precisa revisitar. E aí a gente nem sempre está disposto a sentir as dores, né? Para poder, as dores da cura. A rede está presente mais do que nunca nesses tempos, com certeza. Oi, Bruno, tudo jóia? Voltando agora ao normal, né? Com as lives de quarta-feira. Que atrasei um pouquinho por causa da luz. Eu não sabia como que eu ia pôr essa luz, mas tá bom. Então, dando aqui mais uns 2 minutinhos pro pessoal, né, ir se chegando. O som tá legal, né? A Rê falou. A Eliana, férias. Estou de férias. As crianças todas viajando, agora eu estou de férias. Aproveitando o friozinho. Então, eu não preparei slides para falar com vocês a respeito desse tema. Na verdade, esse tema vem muito de uma experiência pessoal, né? Mais do que uma teoria, eu acredito muito em vivenciar aquelas coisas que a gente passa, né? Porque a gente estuda, né? Mas quando a gente vivencia, quando a gente passa determinadas situações, eu acho que tem mais propriedade no que a gente fala, a gente sentiu na pele, né? Então eu acho que é diferente. Então eu sempre fui uma pessoa com muita sensibilidade, eu sempre fui muito sensível. Mas isso chegou a um ponto que se tornou um problema, um desafio para mim. E eu comecei a ter medo de sentir, que é uma coisa que para mim era muito natural. Então, para mim, o sentir era algo extremamente natural, vinha com muita facilidade, né, com muita fluidez, mas eu comecei a ficar com medo dessas sensações, né, dessas emoções. E quando a gente fica com medo, a nossa tendência é reprimir, né, é esconder, é guardar. Mirtz, fiquei paralisada muitos anos por medo,
nem no portão de casa ia. Então, o medo, ele pode ser um medo real, né, de uma coisa real, mas ele pode ser um medo que a gente, né, a nossa mente cria, e a nossa mente, ela é especialista. Estou só clareando aqui a tela porque estava muito escuro para mim. O medo pode ser real, né, de uma coisa que realmente existe, né, que faz sentido, lógico, você ter medo daquilo, né, um animal selvagem, uma coisa assim, mas também pode ser uma coisa da nossa mente, né, uma criação da nossa fantasia, da nossa ideia, né, mas mesmo sendo algo mental, a sensação é real. Por isso que é tão delicado. A Eliana, namorar o marido? Medo? Não, medo de namorar o marido não, não pode. Então, pessoal, só mais 5 minutinhos aqui, né? Já estou iniciando, né, na verdade. Quando eu comecei o processo de autoconhecimento, né, até com a questão do tarô e tudo mais, eu fui percebendo o quanto eu tinha medo. Oi, Clarice! Olha minha blusa, gente, que eu ganhei de aniversário. Confie na sua intuição, né? Muito ideal pra live de hoje, que eu tive que colocar com uma blusinha embaixo, que tá muito frio aqui, viu, gente? E como hidratante de lavanda, ó, daquelas que faz propaganda. Delícia. Perdi a hora, Clarice. Mas vamos lá. E realmente, essa frase aqui tem tudo a ver com a live de hoje, né? Com confiar na intuição e perder o medo, né? Porque quando a gente consegue confiar na nossa intuição, é sinal de que a gente está se afastando do medo. A gente fica com menos medo de errar. A gente fica com uma sensibilidade mais aflorada. Quando eu comecei, né, meu movimento dentro do autoconhecimento e junto com o tarô, que foi praticamente uma coisa, né, uma coisa única, uma coisa só, foi tudo ao mesmo tempo, eu fui percebendo o tanto que eu tinha medo. Então eu tinha medo de errar, eu tinha medo de não agradar, eu tinha medo das pessoas não gostarem de mim, eu tinha medo de ser rejeitada, eu tinha um monte de medos, assim, que estavam muito além do que eu conseguia perceber, assim, eu fui conseguir ver, né, enxergar esses medos com uma clareza, assim, conseguir perceber que aqueles medos eram aqueles, bem depois, assim, com bastante trabalho, né, com bastante percepção, porque a gente não consegue acessar isso de uma forma, assim, de pronto, né? Mas por que a gente não consegue acessar isso? Porque os medos, eles não são ali preto no branco, né? Não estão ali no nosso consciente, eles não estão sob a luz do sol do consciente, eles estão na lua, eles estão escondidos, eles estão no escuro. O que acontece quando a gente apaga a luz? Todo gato é pardo, né? No escuro, todo gato é pardo. E aí, o que acontece? Tudo se distorce, a nossa visão é distorcida, você acha que uma coisa tá mais longe ou mais perto, você acha que... Quando eu era criança, eu tinha muitas essas percepções, então uma blusa pendurada na cadeira era um bicho, eu enxergava isso, essas coisas, essas distorções de uma forma muito nítida. Até esses dias eu estava vendo uma live da Astrodica lá, que era uma live que falava sobre coração, muito legal. E aí a mulher que estava lá com ela falava que via essas imagens, né? Via imagens quando era criança e que isso eram informações energéticas. Então ela via bruxas e tal. E eu tinha muito isso também. Via muitas bruxas, via vampiro. E aí depois dessa informação que eu falei, nossa, eu via, né, fisicamente,
aquelas energias em forma de arquétipos. E é isso que acontece com a gente. O nosso inconsciente, o que é inconsciente? Não é algo assim, nossa, é aquilo que a gente não consegue processar a nível racional, é muito grande, é muito mais do que aquilo que a gente consegue processar com a lógica. E o controle, né, essa coisa que a gente tem de querer aprender, de querer saber, de querer controlar, então ele fica muito pequeno perto dessa imensidão que é aquilo que a gente não conhece sobre a gente. E quanto mais a gente vai se afastando de determinados conteúdos, mais a gente vai engordando essa questão escura. Então a gente, quando é criança, a gente não tem muitas sombras. E a respeito de sombras, eu preciso deixar claro aqui que eu utilizo esse termo que foi bem explorado por Jung, e a perspectiva dele era diferente do Freud, né? É diferente do Freud, que fala que tudo aquilo que a gente reprime vira sombra, né? E o Freud tem leva em consideração muita questão sexual, então para ele era tudo desejos reprimidos. Já para Jung, não tinha só coisas reprimidas dentro da sombra, mas também tinha conteúdos criativos, potencialidades, coisas que a gente tem ali dentro de nós e que por algum motivo a gente renegou, né? A gente não quis expressar ou expressou e teve uma reprimenda ali, né? Não foi bem aceito e a gente, por medo, reprimiu aquilo e aí escondeu. Só que quando a gente esconde e joga aquilo na sombra, e depois vocês vão entender por que eu tô falando de tantos assuntos, tantos pontinhos, pra gente poder alinhavar bem essa história. Então, quando a gente reprime essas questões, elas são jogadas num quarto escuro, frio, sozinhas. E por mais que seja um talento, um dom, um potencial, uma coisa maravilhosa, pensa, você coloca lá jogada num quarto escuro sozinho. Aquilo vai se deteriorar, aquilo vai mofar, aquilo vai apodrecer, vai se desfazer e vai se tornar uma coisa completamente diferente do que aquele potencial luminoso que era. Então, isso é importante a gente ter claro, né? A gente ter de uma forma mais clara possível, né? Dentro do que a gente consegue processar. Deixa eu ver aqui. A Regiane, nossa, tem esses medos todos também. Gente, então oi, Bruna. Então, os medos, eles estão mais presentes do que a gente imagina, né? E eles não são, como diz, não são tão vilões, mas é algo complexo da gente passear por ali, né? A gente não quer acessar essas informações. Então, esse conteúdo de sombras, esse conteúdo de inconsciente, né, é algo bem, bem tênue, bem sensível, e eu sempre falo para vocês, né, eu estudo Jung, eu estudo essas teorias de uma forma muito respeitosa, mas eu não sou uma terapeuta junguiana, então eu gosto sempre de frisar isso para que não haja confusões, né, é um estudo autodidata particular meu, né, de gostar, porque me esclarece várias informações. Então, quando a gente tem claro que essas sombras, esses conteúdos que estão lá nesse quarto escuro jogados, lá não tem só coisa ruim, né, que a gente qualificou como ruim, mas tem lá talentos, potencialidades, por exemplo, uma criança, né, que gostava de desenhar ou se expressar, né, desenhando, pintando e tal. Aí um belo dia pintou a parede, né, foi reprimido pelos pais. E a partir dali ele pega, nossa, então pintar é ruim. Coloca aquilo lá no baúzinho e não pega mais, né? E aquilo acaba se deteriorando. Então aí vai ficando uma criança mais agitada, mais nervosa,
pega o papel, rabisca, rasga, começa a destruir as coisas. Por quê? Porque aquele potencial criativo, ele foi tolhido, ele foi reprimido, ele foi cortado. E aquilo foi pra sombra e se deteriorou. E aí a gente fica adultos, né? Olha, você tem que falar que você gostou do presente. Olha, mas se você falar que você não gostou, né? Se você falar que queria outra coisa, a pessoa vai ficar triste. Aí você engole, né? Não fala, você aprende que é importante agradar os outros e que não pode se expressar. Você aprende, enfim. E tudo isso são conteúdos que vão também fomentando a nossa sombra, o nosso lado escuro. E chega um momento, quando você se dispõe a se conhecer, um momento não, né? Vários momentos, que você vai perpassar por essa sombra, por esses conteúdos guardados. Mas aí precisa de ter uma coragem, né? Uma coragem de atravessar, de ir, de passar para o outro lado, porque nem sempre é tão simples quanto parece, né? São coisas que ficam guardadas, emoções que ficam guardadas, que você não expressou, emoções de raiva, emoções de amor, né? Emoções de tristeza. O que você faz com tudo isso quando você não se expressa? Você coloca dentro de um baúzinho, né? Guarda, tranca, engole a chave e senta em cima. E aquilo fica lá, né? E você acha que tá bom, que passou, que já esqueceu e que, nossa, já foi. Mas o que acontece? A gente fica refém, não são essas informações que ficam nossas reféns, né? Porque lembra que o inconsciente é grandão e o consciente é pequenininho? Então, na verdade, quanto mais elas se deterioram, mais elas vão fazendo parte de uma forma subliminar das suas decisões. Então, seria como se fosse assim uma intenção subjacente. E aí a gente vai sendo levado por esses gatilhos, por essas sombras, por essas informações que a gente deveria ter expressado, mas reteve por inúmeros motivos, tá? Isso inúmeras razões. Não estamos questionando aqui as razões, né? Mas eu reprimi porque se eu falasse, não é isso, né? Nós estamos comentando sobre a questão da sombra em si. Então, se essas sombras elas vão conduzindo os nossos caminhos, de alguma forma elas se tornam reatividade. O que seria uma reatividade? Seria quando a pessoa fala determinada coisa para você, você já rebate, porque ela tocou numa sombra lá da sua infância, de alguém que fez algo parecido com você e você ficou magoado, né? E aí você guardou aquela emoção, você não se expressou, e aí você se torna uma pessoa reativa. Quando acontece determinadas situações, você responde de uma forma muito agressiva para a situação, né? Mas aí a pessoa fica assustada, porque ela fala, nossa, mas eu só falei tal coisa, né? Para ela não precisava daquilo tudo. Mas você, até depois você analisa e fala, nossa, mas realmente eu exagerei, não precisava de tanto. Mas naquele momento a emoção veio de uma forma tão grande, né? Aí você fala, eu fiquei cego na hora. Isso são as sombras, né? Que a gente acaba projetando nas pessoas, a gente acaba tendo assim, a gente acaba tendo reações exageradas e a gente acaba tendo medo. Ah lá, a Eliana falou uma palavrinha mágica que dói. Palavrinha mágica que dói? Qual é a palavrinha mágica que dói, Eli? Então, assim, o medo, ele tá muito ligado a essas questões que a gente reprime, né? Porque a gente só reprime porque a gente tem medo. Medo do outro não gostar, medo do que pode acontecer, medo, né, das coisas
às vezes de coisas que na lógica não faz sentido, né? Eu estou com medo de chorar, né? De expressar a minha sensibilidade, porque aí o outro vai me colocar numa situação, né? Eu vou ficar abaixo, eu vou ficar vulnerável, eu vou ficar... eu entendo, né? Que realmente não é fácil a gente estar vulnerável ou se mostrar vulnerável, mas quando a gente se sensibiliza, a gente ganha um poder, né? A Eliana que me falou isso há poucos dias atrás. Então, estamos fazendo dever de casa. Porque a sensibilidade, né, o choro, ela limpa, né, as águas do inconsciente. A gente consegue, através da nossa sensibilidade, trabalhar essas emoções guardadas, reprimidas. A gente consegue limpar isso, né, aos poucos dentro da gente. Por quê? Porque a emoção, né, as emoções são águas do inconsciente. Não é algo que a gente... então eu estudei sobre o amor. E aí? Estudei sobre a alegria, mas eu não sinto aquela alegria, né? Então, emoções tem a ver com sentir, com a sensibilidade. E por que a gente está tão longe dessas emoções? O que foi ensinado pra gente, né? Que você é o que... Como é que é? Penso, logo existo, né? Que foi uma frase deturpada do Descartes, né? Mas foi muito implantada. Então, você tem que ser inteligente. E agora que a gente está percebendo que inteligência racional sem a inteligência emocional não leva ninguém a lugar nenhum, porque você fica todo cheio de reatividades, né? Você não consegue integrar. Você tem que saber, né? Você tem que aprender ensinos engessados, um formato, né, muito mental. E aí você é afastado do sentir. Aí quando você já tá lá adulto, falando, nossa, agora, eu sou quase um robô, já não sinto mais, porque se você sente, né, você é fraco, você, né, onde se viu você sentir, né, você, não, ele te deixou, eu estou sofrendo de amor, não, vamos pra balada, não, esquece, não, ele não te merece. E você não vive os momentos, né, as etapas de restabelecimento emocional. Depois, quando você já tá adulto, já acabou todo com o seu sentir, está completamente perdido, porque o sentir é a nossa bússola. Aí, o que acontece? Chega uma pessoa, né, você vai conversar com alguém que tem algum tipo de conhecimento, né, ou vai buscar o seu autoconhecimento, e aí a pessoa fala assim, olha, a resposta tá dentro de você, você precisa ouvir o seu coração. Aí você falou, coração? O que isso faz? Não só bombeia o sangue? E aí a gente fica louco, a pessoa fala, a resposta tá dentro de você. Aí você fala, nossa, mas aonde? Porque a gente perdeu totalmente o feeling de se escutar, de se ouvir, de se perceber, de sentir, de se entender. A gente perdeu, a gente esqueceu, a gente desaprendeu, a gente foi desensinado. Porque a gente nasce criancinha sabendo, né? A criancinha sabe. E a gente vai desaprendendo. Com toda essa forma, né, de educação. Não é só assim, é uma coisa cultural, uma coisa muito cultural. Vou ler os comentários aqui. A Eliana, quando reagimos, uma única palavra é explosão. Então, explosão. E aí a gente não tem controle de nada, né? E aí sai igual um vulcão, assim, né? Destruindo tudo. E onde fica guardado o medo? A alegria é tão leve que não fica presa, voa. Então, né? O medo. A Rê colocou aqui, medo igual ao chakra do plexo solar, rins desequilibrados, águas. E essas informações densas, né,
elas são gravadas no nosso corpo, né? Doenças psicossomáticas, né, que a gente chama, eu percebo assim que várias, né, depressão, inclusive doenças físicas, porque são emoções densas e elas se densificam, né, como um cristal, vai cristalizando, até se manifestar no físico. Eu tô fazendo aquela série de posts sobre, que surgiu assim, né, nessas lives, a ideia, né, sobre a fisicalidade, né, da materialidade para a espiritualidade. Então eu tô fazendo essa série de posts e lá eu falo um pouco sobre isso. No próximo eu vou falar sobre essa reverberação no corpo físico. A gente não é só o corpo físico, então a gente tem corpos antes. Eu não vou entrar nesse mérito dos corpos, mas quero falar para vocês que nada vem do físico, né? Vem se estabelecendo. Então essas informações que a gente vai retendo, elas vão depois se cristalizando no nosso corpo físico, né? De várias formas, né? Cada um vai expressar de uma forma. Boa noite, Mandy, tudo bem? Então, pessoal, eu até coloquei aqui, fiz mais ou menos um esquema, né? Do que eu ia falar para vocês. E eu acho que eu tô mais ou menos dentro desse esquema. E qual que seria, então, a importância da gente acessar esses conteúdos, né? Da gente atravessar esses momentos de escuridão. A gente se reencontrar. E não só se reencontrar a nível de autoconhecimento, mas encontrar ali coisas que foram perdidas. Potenciais, talentos, alegrias, né? Momentos até de satisfação, mas que às vezes a gente não colocou para fora por medo. O que os outros vão pensar, né? Se eu sair aqui pulando de alegria, se eu me expressar de tal forma, o que as pessoas vão pensar, né? Se eu falar tal coisa. E isso é muito forte. Dentro desse formato de cultura que a gente vive, de status, né, de sempre estar vivendo dentro do que é normal, do que é aceito, né, o que não significa questão de não se ajustar à sociedade que vive, tá, de rebeldia, não é isso, mas coisas que foram reprimidas, guardadas, né, eu queria tanto chorar, mas não, estava cheio de gente em volta. Mas eu fiquei tão magoada. Aceitar as emoções, né? Elas existem. E principalmente esse conteúdo sombra, né? Esse conteúdo lua, esse conteúdo inconsciente, ele nunca vai ser totalmente processado pelo nosso ego, né? Que seria o plexo, pelo nosso eu consciente. Porque a gente não tem condições de processar isso de uma forma consciente. E compreender que é assim, né? Que a gente tem esse lado escuro. Compreender que tem coisas em nós que nós não conhecemos. Que tem coisas em nós que a gente não acessa. Isso é importante, porque a gente se torna mais resiliente, né? Essa questão do domínio, né, do saber, do racional. Claro que o racional ele tem muita relevância, é ele que nos ajuda a organizar, a desenvolver, a viver de uma forma mais ordenada e até mesmo, né, acessar conhecimentos que sem ele a gente não conseguiria, né? A gente ficaria ali só de uma forma mais animalizada, vamos dizer assim, né? Não que seja só isso, mas só pra gente ter um parâmetro. Mas o inconsciente, essa parte fora né, abaixo do limite da onde a luz toca, que faz a gente ser o que a gente é, né?
que faz a gente ter percepções, a gente enxergar além dos olhos físicos, a gente conseguir ter esses sentimentos assim tão refinados, a gente conseguir ter percepções tão afinadas, né? Perceber coisas que estão fora também desse nível de consciência, né? Estão fora também da onde a luz toca. Acessar essas informações, se permitir acessar essas informações é ser livre, é ser inteiro, né? É não negar um pedaço seu, mesmo que você não conheça ele totalmente, né? É aceitar o seu pedaço, é aceitar o seu lado né? O seu lado escuro, que não necessariamente é um lado negativo, mas é um lado que a gente não conhece e a gente tem medo do desconhecido, né? Se eu te falar assim, olha, vamos para um lugar que você já conhece, né? Vamos almoçar num restaurante que você sempre vai, você fala, vamos. Mas se eu te falar assim, nossa, tem um restaurante ali muito estranho, novo, ai, nossa, vamos. Já é outro clima, já é outra informação. Você vai comer, será se a comida vai ser boa, se vai ser ruim, o que será que tem, o que será? Então a gente tem medo do novo também, medo do que a gente não conhece, né? Então, por que você tá falando tudo isso, né, Camila? Porque recentemente eu tive a oportunidade de poder reacessar várias informações, né, emocionais que estavam em mim ali guardadas, mas foi um processo longo, e geralmente e tem que ter muita, assim, tem que deixar, né, tem que perder o controle, né, tem que soltar, porque senão a gente não consegue. Mas depois que a gente tem esse acesso, que a gente consegue, não que isso já aconteceu, agora nunca mais acontecer, Camila, então você... Não, isso sempre vai acontecer, né? Em momentos diferentes, de diferentes formas, mas foi muito forte, assim, todas as informações que chegaram para mim, e eu percebi que sou uma pessoa que tenho facilidade de sentir, não percebo que eu reprimo tanto assim as emoções, e mesmo assim tem muita coisa guardada, né, que de vez em quando vem em seus momentos, tem todos, né, tem todo o processo aí envolvido, e quando vem e a gente se permite sentir, é uma liberdade muito grande, né, uma integração muito grande, nossa, é um alívio muito grande, né? Esse deixar fluir. A Suênia, sentir não engana, nunca. E outro detalhe, né, bem importante. Quando você se bloqueia de sentir, né, um momento, digamos assim, mais difícil, né, quando você se bloqueia de sentir a tristeza, quando você se bloqueia de sentir, você não sente nada. Então aí você não sente o bom, você não sente o ruim, você não sente a alegria, você não sente a tristeza. Então, bloquear o sentir é algo que acontece muito também, principalmente devido a essa questão mais mental, né, mais racional. Mas pensa o quanto se perde quando a gente não quer sentir, né? Por não sentir a dor, você não sente o entusiasmo, você não sente a animação, você não sente a felicidade, você não sente a tristeza ou, né, a empolgação. Será que vale a pena, né? Por não sentir 5 minutos ali de dor, você não sentir 3 horas de felicidade? Então, são questões para pensar. Nesse fim de semana eu assisti um filme antigo, né, que eu acho que todo mundo já deve ter assistido, que é Comer, Rezar e Amar, e super indico, né, pra gente perceber que tem vários pontos a serem trabalhados, né, as experiências, várias coisas
que a gente pode trabalhar ali. Eu gostei bastante da informação, achei, né, bem interessante que ela trabalha vários pontos ali, né? Ela vai experienciar, ela vai comer, né? Depois ela vai rezar, ela vai pro... Eu tô contando que eu acho que a maioria de vocês já assistiram, né? Ela vai lá aprender enfim, a meditar, né? Então, e depois ela toma um contato, né? Que a questão do mental. Eu vi muito claro ali quando fala, mas eu tento meditar, mas não consigo. Eu falo, se você não consegue, você tenta. Eu falei, gente, é isso, né? A gente fica muito preso, a gente quer né, um mapa de como que vai, né? A Clarice, ficamos no cinza, dormentes. Ficamos, né, completamente assim, apáticos diante da vida, das coisas, né? A Bruna, esse filme é ótimo. Então, eu demorei muito para assistir, né? Mas acho que você assistiu na hora certa. Eu gostei muito também. É um filme longo, mas ele traz, assim, umas informações muito, muito legais, assim. É bem gostoso o filme também, bem leve, não é pesado, né? A Regiane já. Então, eu queria convidar, né, vocês pra gente... Tô igual ela, tentando. Tô tentando. É por isso que você não consegue. Você fica tentando. Você fica falando assim, eu vou meditar. E aí você não sai ali, né? Como assim não existe um passo a passo? Não existe ali, né? 5 passos para. 5 passos para. Então é isso, assim, eu vim aqui, né, com muita alegria, eu estava morrendo de saudade das lives, né, agora voltando ao normal, né, aproveitando que estou de férias, estou descansando, Liana, mas também estou trabalhando, e fiz live exclusiva para as meninas do curso, né, que foi uma turma só de meninas, fiz live exclusiva para o curso de tarô, foi linda, foi uma delícia também a live. Mas com muita saudade eu tava de fazer lives aqui no Insta pra vocês, né? Com vocês. E esse tema veio de uma forma muito intensa, assim, pra mim. E falar pra vocês que não tem coisa melhor do que se permitir. Né? Que seja o que você for fazer, né? Seja no autoconhecimento, seja... Se permita viver, né? Na integralidade daquilo. A gente aprende. Nossa, é incrível, né? E quando a gente não está também buscando aquilo, isso, às vezes, né? A gente estuda e depois a gente precisa experienciar. Porque o estudo, ele traz um tipo de informação, mas a experiência, né? O viver aquilo é muito grande, né? Porque aí envolve muitas outras partes, nós somos várias partes de um todo, né? Então, com quanto mais partes você experiencia, mais completo é. Então, o que eu queria falar, assim, sobre medo, né? Enfim, a gente pode conversar, dúvidas agora, né? Vocês podem falar aí que a gente tem 20 minutinhos aí. É que eu era uma pessoa muito, muito, muito medrosa mesmo. Eu acho, assim, que quem me conhece hoje não tem ideia do tanto que eu tinha medo. Eu jamais ia fazer uma live. Acho que jamais eu ia fazer uma live. Porque eu tinha medo, eu tinha vergonha, né? Eu acho que nem era tanto vergonha, acho que mais era medo do julgamento dos outros, né? Eu tinha muito medo. Eu tinha medo de falar que alguma coisa estava me desagradando. Eu tinha medo. Falei assim, nossa, se eu falar, aí fulano nunca mais vai gostar de mim. Nunca mais vai olhar na minha cara, né? Então, assim, isso pra mim era muito forte, assim, de informação de medo. Essa pra mim era a pior, assim, que mais me trouxe prejuízos dentro da minha vida foi o medo da rejeição. Né? Se eu falar, nossa. Então, quando eu comecei a trabalhar com tarô, eu me vi dentro de um paradoxo, porque eu queria trabalhar com tarô, né, o tarô voltado para a área terapêutica, mas mesmo assim eu queria tarô,
E o tarô é uma ferramenta que tem muito preconceito envolvido. Então, eu vim ali de uma formação acadêmica, né, muito, né, formal, né, que é o direito. Aí eu mesma ficava me julgando, assim, nossa, mas e aí, né? Aí eu formei direito, advogada, e de repente tarô, nossa, e o que as pessoas vão pensar? E né, como que vai ser? E, enfim, mas aquela vontade era muito grande em mim, né? Era muito grande. E chegou um momento que eu tive que decidir se eu ia encarar, né? Se eu ia atravessar esse medo ou se eu ia deixar, porque não tinha condições. Como que eu ia trabalhar com aquilo que eu tava querendo fazer sem pôr a cara no mundo, né? Sem me promover, sem falar para as pessoas que eu faço isso. Não tinha jeito, não tem como. E aí eu acabei abrindo, né? Abri o Instagram, enfim, e acabei abrindo o meu coração, né? Acabei me entregando a esse desejo, a essa vontade. E, surpreendentemente, o que aconteceu? O mundo foi outro, o mundo se abriu. Eu hoje, nos lugares que eu vou, as pessoas, nossa, Camila, nossa, foi tão bom o tarô e tal. As pessoas falam do meu trabalho com amor, sabe? Não é com preconceito. Quem já teve um atendimento comigo, indica e tal, e fala com carinho. Então, eu comecei a ser reconhecida e conhecida, e, enfim, né, não sou uma estrela, né? Mas, assim, eu vi que as pessoas me acolheram do jeito que eu era. E são pessoas sinceras, né? Ao meu redor, pessoas muito sinceras, pessoas que, sabe, uma coisa totalmente diferente daquilo que eu criei na minha cabeça. Porque eu achei que eu ia ser apontada na rua, assim, sabe? Aquela coisa, nossa. Então, e não, né? E olha pra vocês verem, então, o que o medo faz, né? O medo tinha deturpado toda aquela minha percepção. Se eu dou ouvidos a esse medo, talvez eu não tivesse feito o que eu tô fazendo hoje, que é o que me traz alegria, né? E me aproxima de pessoas que gostam de mim, né? Pelo que eu sou, dentro do que eu sou, porque dentro do tarô eu consigo expressar minha sensibilidade, né? Essa minha questão mais intuitiva, eu consigo expressar essa minha vontade de ajudar as pessoas de uma forma saudável, né? Eu consigo me ajudar a lidar com as minhas questões, porque quem tem né, mais sensibilidade vai entender isso, né? São pessoas mais sensíveis e precisam trabalhar isso, né? A nível de também se colocar no mundo, porque o mundo tá aí e a gente precisa viver nele. Então, é isso que o medo te tira, né? Essa oportunidade de ser você e ser amado pelaquilo que você é, né? Então, o medo da rejeição, de ser julgado, me tirava a oportunidade de me expressar como eu era de verdade e ser amada por isso. Então, pra mim, às vezes, é até um pouco sensível falar sobre essa questão, mas eu acho que é didático. E já estamos no assunto, né? Então se permitam, né? Não se punam tanto, né? Porque tem um mundo lá depois, né? Depois que a gente atravessa a noite escura da alma, tem um mundo lá e ele não é esse mundo que está sendo pintado pelo seu mental, que as pessoas vão, né? Que isso vai acontecer e que é tenebroso e que se não tiver um leão feroz com fome correndo atrás de você, pode enfrentar esse medo aí, tranquilo. A Eliana, a criança quer cantar e falar. A criança quer se expressar, né, Li? Outro conteúdo maravilhoso, né? É o conteúdo da criança. E dançar, cantar e dançar. O conteúdo da criança interior é muito forte também. Trabalhar os aspectos da criança. Eu até tô
dando uma estudada mais aprofundada nessa carta, nesse arcano da Lua, porque eu acredito que ele está muito ligado a essas informações da criança interior. Porque é o nosso inconsciente, né? São questões que estão ali enraizadas e a infância é um dos momentos que mais se enraizam esses medos, esses traumas, essas questões que a gente às vezes não percebe, né? Que a gente vive esses padrões de medo. Então, a carta da Lua, ela representa tudo aquilo, né? Todos esses medos, toda essa questão inconsciente, todas essas sombras. Não levem a palavra sombras, né? Só pro lado deturpado, né? Que é coisas ruins. Mas todo esse nosso lado mais, né? Nosso lado mais né? Nosso lado mais receptivo. Cá, o Bruno está aqui falando que é muito bom ouvir você falar, essa tranquilidade. Ah, que bom! Que bom! Eu fico muito feliz, assim, porque eu sou muito grata, eu sou muito rodeada, né? As pessoas que eu atendo, as pessoas que, né, fazem curso, desafios, qualquer coisa, amigos, são pessoas que vêm, assim, com uma ressonância incrível, né? Eu me conecto muito com essas pessoas, então eu sou extremamente grata, é um presente mesmo. Regiana, não percebe e esquece, vai pro buraco negro. Vai pro buraco negro, mas fica ali, né? Vai pro buraco negro, mas fica distorcido. É como se fosse mesmo, né? Um buraco negro. Porque o buraco negro é aquele que puxa as coisas pra ele e distorce, né? É bem a cara da sombra mesmo. Muito dark. Pessoal, basicamente é isso, né? Se alguém quiser se expressar, falar alguma coisa a respeito dessa questão, tiver dúvidas, eu acho que é um tema, assim, bem assim, né, melindroso. Ninguém para muito para pensar nos medos, né? Que a gente para pensar em muitas coisas, menos nos medos. Mas o objetivo era mais falar do medo de sentir. E um dos motivos que eu acho que a gente tem tanto medo de sentir é pelo tanto que a gente foi afastado dele. E aí depois a gente vê que não é bem assim, né? Que a gente sente. E a gente vai continuar sentindo. Você pode ignorar, você pode não querer, você pode fingir que não sente, mas você sente. E em algum momento isso vai aparecer. E quanto mais você consegue expressar, assim, na hora, né, de uma forma harmônica, menos você vai sofrer depois, né? Menos você vai ter essa explosão, menos você vai ter esses momentos, assim, esses picos muito altos. Você vai conseguir um equilíbrio melhor. Mas as sombras estão lá e elas sempre vão existir e ainda bem, porque sem sombra não tem luz, tá? E nós somos seres polares, né? Nós já estamos na polaridade. Então não há o que brigar. E quanto mais a gente aceita isso, essas duas partes de nós, mais em harmonia com a gente vive, que a gente se permite, tá? Então basicamente é isto, né? Eu agradeço muito a presença de vocês mais uma vez, né? Quarta-feira tem mais. E eu espero que essas informações, que essa live, que elas tragam para vocês um outro olhar para esses medos, sabe? Não um olhar de julgamento. Ai, nossa, eu tenho aquele medo. Nossa, mas por que eu tenho medo disso? Mas um olhar de, nossa, eu tenho medo disso, né? Vou me acolher, vou cuidar de mim, vou fazer um chá, vou fazer um mingau, né? Vou fazer um carinho para mim e vou cuidar desse medo, né? E vou entender esse medo, né? E vou me aconchegar, né? Vou me cuidar, né? Vou me tratar com amor. Bom, pessoal, vou encerrar por aqui, vou deixar a live salva, né? Vai ficar no feed. E quem quiser enviar para alguém, né?
tá bom? Então, um beijo grande pra vocês. Foi muito importante pra mim essa live, vocês não têm ideia. Todas são, né? Mas essa foi um detalhezinho. Ó, a Regiane faz brigadeiro, né? Você vai fazer comigo a mesma coisa que você fez com a Cláudia, né? Foi lá pra fazer brigadeiro. Danada. Muito especial, viu? Dividir esses momentos com vocês. Tá? Um beijo muito grande. Até quarta que vem, às 19. Beijos. Tchau, tchau.